Boa. Agora eu tô aqui gravando para a gente conseguir ter esse material, tá? E tem a Silvia aqui com a gente. Espero que você esteja ouvindo, Silvia. Vamos começar então. Eu sou Lívia, do Sesc São Caetano, da Programação Cultural. Hoje a gente está aqui com a jornalista socioambiental Sucena, para a gente falar um pouquinho da COP, né, que vai acontecer agora em Belém, agora em novembro, em Belém. Esse assunto tão urgente e um pouco também das noções básicas de mudanças climáticas, e a gente entender também o que que é ter a COP aqui no Brasil, né? E quais os efeitos práticos desse evento. Então, Silvia, se você tiver perguntas também, ó, pode fazer no final, né? Que a gente combinou que a Sucena vai fazer essa explanação e depois pode questionar no final, se quiser. E é isso, Sucena, tá com você. Bom, então boa noite, né, a Silvia e os demais, né, que entrarem também. Então, o tema de hoje, né, o quebra-cabeças das mudanças climáticas rumo à COP30, né, é para falar justamente da crise que a gente está vivendo hoje. Eu sou jornalista socioambiental desde 2007, mais especificamente, né, com continuidade, e tenho coberto, né, essas temáticas, né, relacionadas à questão climática desde esse período e trazendo um pouquinho dessa vivência e o interesse também pela causa, né? Porque é uma causa cidadã, né? Todo mundo tem interesse nessa questão porque afeta a vida da gente no dia a dia. Então vamos começar aqui. Afinal, o que que são as mudanças climáticas? As mudanças climáticas são alterações nas características do clima e da temperatura do planeta a longo prazo. E a gente fica pensando, tá, mas desde quando, né, que acontece isso? Desde a Revolução Industrial, principalmente, houve uma aceleração no final do século XVIII, né? Esses processos têm se intensificado devido à ação antrópica. Quando a gente fala antrópica, é do ser humano, na emissão excessiva dos gases de efeito estufa. Isso vocês vão sempre estar ouvindo nos noticiários, né, que os gases do efeito estufa estão aumentando. Então, já fiquem alerta, né, que essa questão é um problema. Aí, o que, que afinal são esses gases, né, de efeito estufa? Primeiramente, é importante compreender que o efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida no planeta. Se fosse todo mundo direitinho, né, se a gente não tivesse esses hábitos ruins, não estaria dando problema, né? Mas ao manter a temperatura média global, evita que haja grande amplitude térmica, ou seja, aquecimento, o aquecimento global que a gente fala. Isso ocorre ao produzir a absorção da radiação solar irradiada pela superfície terrestre e impede que todo o calor retorne ao espaço. Entretanto, esse mecanismo, que seria algo normal, perdeu o controle. E aí, o ser humano tem produzido excessivamente esses gases de efeito estufa, que são principalmente o dióxido de carbono, né, que a gente ouve bastante, o CO2, o metano, CH4, e óxido nitroso, N2O, que causam desequilíbrio e aumentam o aquecimento global. E as fontes desses gases são especialmente os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás e o carvão mineral, e processos de desmatamento e queimadas e digestivo dos animais na pecuária extensiva. Por isso que a gente fala tanto, o arroto do boi, né? A questão digestiva do animal também provoca, porque causa o metano. Então, para vocês saberem, né, da onde vem tudo isso. E aí, os fenômenos climáticos importantes. Dentro de toda essa conjuntura, a gente está tendo alguns fenômenos que estão acentuando esses extremos, né, esses eventos extremos. Um deles é o El Niño, que é um fenômeno natural, né, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na sua porção equatorial. E como efeito, o que, que ele ocasiona? Né? Ele contribui para a alteração da distribuição de umidade e as temperaturas em várias áreas do planeta. Está tudo desregulado, a gente percebe, né, na Europa, aqui, né, no sul, a gente tem, assim, as temperaturas totalmente ou excessivas, né, ou então eventos extremos, muita chuva ou muita seca, então está tudo desregulado. E outro fenômeno é a laninha.
que refere-se à situação oposta, ou seja, quando o Oceano Pacífico Equatorial está mais frio do que a condição média histórica. Então, a gente vê que as coisas não estão indo muito bem. E quais são os países que mais emitem gases de efeito estufa? Aí a gente tem um ranking, né, que principalmente a China, Estados Unidos, Índia e União Europeia possuem os totais de emissões mais altos do planeta. Mas aí, quando a gente faz um recorte, né, per capita, os maiores emissores são Estados Unidos, Rússia, Coreia do Sul, Irã, Japão, China, Indonésia, União Europeia, Brasil e Índia. Essa fonte é a WRI Brasil, que é uma organização do terceiro setor, né, voltada à área socioambiental. E a gente também tem outros levantamentos que colocam o Brasil entre os 5 maiores emissores. Então, dependendo da ótica, né, do que é falado, então o Brasil está, enfim, entre os que mais emitem, mas no nosso caso principal é a questão do desmatamento. E qual é a reação das nações no âmbito internacional diante das mudanças climáticas? O primeiro documento internacional sobre a questão climática foi a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, criadas durante a ECO 92 ou Rio 92, pelas nações integrantes da Organização das Nações Unidas, neste mesmo ano, né? E só entrou em vigor no ano de 1994. E as nações, as partes, né, que na convenção, as nações são chamadas de partes. Desde então, se reúnem anualmente, geralmente no final do segundo semestre, nas chamadas Conferências das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Em 2024, ocorreu em Baku, capital do Azerbaijão. E agora, no ano de 2025, pela primeira vez, ocorre no Brasil, em Belém do Pará, em novembro. Então, é um protagonismo brasileiro que é importante, que vai ser justamente na Amazônia que vai ocorrer. Isso traz também uma responsabilidade maior também para o país, né, de mostrar resultados, né, das nossas políticas. E qual é a principal negociação internacional em curso no campo das mudanças climáticas? É o Acordo de Paris, realizado na 21ª Conferência das Partes, a COP21, no ano de 2015. Então, está completando 10 anos, uma década. E que entrou em vigor em novembro de 2016, com a aprovação de 195 países, e sucedeu o Protocolo de Quioto, que vigorou entre 1997 e 2020. E qual é o objetivo do Acordo de Paris, o principal objetivo? O compromisso é o de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2 graus centígrados Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais até o final do século. Estabeleceu-se o princípio da equidade entre os países e das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que isso quer dizer? O país em desenvolvido que emite mais, né, gases de efeito estufa tem maior responsabilidade daqueles que emitem menos. Então, por isso que tem essa questão diferenciada. E as respectivas capacidades, porque a gente tem países desenvolvidos, em desenvolvimento, e países vulneráveis, que são mais pobres. Então, de acordo com cada um, a questão, né, geopolítica também, você tem essa característica diferenciada. E eles são amparados pelos relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, formado por cientistas do mundo inteiro. Só para entender como é que os diplomatas, né, vão resolver, enfim, fazer as decisões, eles têm que ter base em alguma coisa. Então, esses relatórios do IPCC são a base científica. E o que é? Não é que esses cientistas eles produzem material, eles compilam vários materiais do mundo inteiro relacionados à questão climática, de adaptação, de mitigação, né, e de outros temas, para fazer o relatório, para chegar num consenso, né, de dados que vão estar nesses relatórios. Então, por isso que a precisão é muito maior, porque é uma coisa que tem todo um rigor, né, para ser feito também. E qual é o compromisso estabelecido pelo Brasil no contexto do Acordo de Paris, que foi atualizado em 2023?
O governo brasileiro comprometeu-se com sua contribuição nacionalmente determinada, que é chamada NDC, todos os países têm que dar essa contribuição, do que eles vão fazer para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No caso do Brasil, ele atualizou para seguintes percentuais, né? A reduzir as emissões líquidas de gases entre 59% e 67% até o ano de 2035, em comparação aos níveis emitidos em 2005, o que equivale a alcançar entre 850 milhões a 1,05 bilhão de toneladas de CO2 equivalente em termos absolutos. Quando a gente fala CO2 equivalente, a gente está incluindo também metano, né, o nitrato, então todos aqueles outros também estão dentro do bojo, que não é só o dióxido de carbono. E a ratificação do Acordo de Paris no Brasil ocorreu em 12 de setembro de 2016. No país, como a gente, né, já havia falado anteriormente, a maior fonte de gases de efeito estufa é o desmatamento, sendo que nos demais países, em sua maioria, é o petróleo, né, o carvão e o gás. Então, a gente tem um pouco essa diferenciação, né, dos fatores de emissão. Mas colocando, né, uma observação, a gente também tem problema com a questão do petróleo, né, que é o nosso transporte, enfim, nós também emitimos, né, CO2 também por essas vias. E as principais políticas brasileiras relacionadas à questão climática, hoje, é a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, que é de 2009, né, e a gente também tem a formulação do Plano Clima, que ele está sofrendo transformações, até ocorreram algumas audiências públicas, enfim, participação, né, da sociedade civil, para colaborar um pouco também com relação ao Plano Clima. E ocorreu, né, nesse ano também a Conferência Nacional de Meio Ambiente, que foi a temática relacionada à questão do clima. E aí houve um total de 104 contribuições principais para que seja colocada, né, dentro da formulação dessa legislação. E os eventos climáticos extremos que marcaram o Brasil nos últimos anos tem algumas marcas históricas que a gente deve, né, tá se lembrando. Talvez a memória de alguns não se lembre, mas a gente teve a baixa do Rio Negro e seca do Rio Solimões, no Amazonas, uma seca recorde nas regiões Norte e Nordeste, chuvas recordes no litoral norte paulista e no Rio Grande do Sul, e frio extremo no Mato Grosso do Sul. Então, é como se tivesse tudo desestabilizado, tudo extremo, por isso que a gente fala eventos extremos. E justamente a gente tem no Brasil, pelo menos tinha, né, as estações do ano muito bem definidas. Hoje a gente já não pode mais falar isso. E no Cone Sul, houve a seca severa na Argentina e Colômbia, incêndios florestais de alta proporção no Chile. Então, a gente vê que está tudo desregulado. E a tendência, né, segundo os cientistas, é que isso possa acarretar mais problemas ainda, e de forma mais acelerada. Essa que é a questão. Como, né, travar a ocorrência desses eventos extremos. E os caminhos de combate às mudanças climáticas? Quais são esses caminhos? Proteção e restauração dos ecossistemas. A gente também tem os nossos biomas, né, aqui no Brasil, se a gente voltar para nós, mas a gente tem que pensar no planeta, né? Uso e investimento em energia limpa e renovável, consumo sustentável de uma maneira geral, né? A gente tem que saber o que a gente consome, o que a gente produz de resíduos, tudo isso também acarreta, né, a questão da emissão dos gases de efeito estufa. E ações efetivas de mitigação, redução de danos e adaptação às mudanças climáticas. Algumas circunstâncias de exemplo. Nosso litoral, como o litoral de muitos outros países, já estão sofrendo aumento do nível do mar. Isso já é uma ocorrência, é um fato. E a tendência, segundo os cientistas, é que haja um aumento maior. Então, muitas cidades costeiras já vão estar sofrendo essa entrada, né, do mar e esse aumento prejudicando, enfim, toda essa orla. E o Brasil é imenso, né? Nós temos um tamanho continental. Então, vocês imaginem o que pode ocorrer. Isso é um dos exemplos, né, dentre tantos outros. E
Como é que a gente sabe, né, se não estão falando fake, né? Porque a gente está vivendo, né, uma era, infelizmente, né, da questão do fake e fatos e fake. A gente precisa ir nas fontes primárias, fontes confiáveis sobre a questão climática. Então, é sempre importante checar, né, da onde parte, né, essa informação. Entre as fontes oficiais que nós temos as secretarias municipais e estaduais de meio ambiente, o próprio Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, né, que eu falei há pouco, e o site oficial das conferências, né, da Convenção do Clima, que é o nfccc.int, e no caso agora, né, barra COP30. Então, a gente precisa também se subsidiar de fontes que tenham credibilidade, que a gente chama de fontes primárias, para não acarretar também, às vezes, informações errôneas, e aí você também causar até situações que não poderiam ser causadas, né? E a COP30, o que ela é? A 30ª edição da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Onde vai ocorrer esse ano? Belém, Amazônia, Brasil. Quando? De 10 a 21 de novembro de 2005. Entretanto, os diplomatas, né, no caso, os grandes, vamos dizer assim, presidentes, né, muitos vão aparecer entre 6 e 7, um pouco antes. E aí, depois, os seus representantes vão estar fazendo as negociações, dando continuidade. Quem participa? Representantes de cerca de 200 partes, que são as nações do mundo, signatários da Convenção Quadro. E o presidente dessa COP é um brasileiro, é um diplomata, que é o André Aranha Corrêa do Lago. E a diretora executiva é a Ana Toni, da Secretaria de Mudanças Climáticas. Então, é muito importante, assim, diplomaticamente falando, que o Brasil esteja, né, sediando pela primeira vez a COP, e a gente fala assim também como um país em desenvolvimento. E nós estamos, a gente fala do sul global, isso vocês vão ouvir muito, às vezes, nos noticiários, né? O sul global não quer dizer que é na América do Sul, são os países que estão em desenvolvimento e os mais pobres. Então, isso é importante também ter uma ascendência, ter uma voz, né, que possa estar falando dessas questões e colocando, né, empoderando, né, esses povos, né, que, vamos dizer, sofrem mais, para serem os mais representados, né, no caso da COP. E quais são os principais eixos temáticos, né, dessa conferência? A mitigação, redução de danos, né, que é o sinônimo, adaptação, como é que a gente se adapta a eventos extremos, algo que não tem reversão. Então, tem que se adaptar às cidades, elas precisam estar preparadas, né, para essas questões. Financiamento, um fator crucial, né? Quem paga a conta? Como é que a gente paga, né, essa questão da redução de danos? Porque aí envolve não só os governos, mas o empresariado, enfim, o terceiro setor, a sociedade civil, as formas, né, de como é que você conduz isso, né, as políticas públicas para esse financiamento. Tecnologia, é preciso tecnologia. Então, se a gente não avança na tecnologia, a gente fica num retrocesso. Então, e não é só a tecnologia que a gente fala, nossa, né, de primeiro mundo, tem as tecnologias sociais, que são feitas também de base, que são super importantes e vêm muitas vezes da sabedoria tradicional junto com a ciência. Então, isso também é importante. E a capacitação. Se você não tem pessoas preparadas para adaptação, para mitigação, para financiamento, tecnologia, como é que as coisas vão andar? Como é que as prefeituras, né, por exemplo, vão estar fazendo as suas políticas e implementando suas políticas se não tiver um pessoal capacitado? Como é que vão fazer os projetos? Então, isso é extremamente importante também. E além desses temas, tem outros, né, como perdas e danos, transição justa, né, que a gente fala assim, como é que a gente faz a transição, né, da questão do modelo também, sem prejudicar os que são mais vulneráveis.
Então, isso entra também em questão de gênero, dos povos indígenas, dos jovens, da agricultura e dos oceanos. Então, é um mix, né? Se a gente for pensar assim, você tem várias vertentes dentro da questão climática. E os princípios das responsabilidades. Então, como eu havia falado no começo, responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O regime reconhece a obrigação de que os países desenvolvidos devem liderar os esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e para oferecer recursos financeiros, tecnológicos e de capacitação para ações de mitigação e adaptação em países em desenvolvimento. Este é o grande imbróglio, gente. Essa é a luta de cada COP, né? Como fazer isso e como colocar isso no chão, sair do papel. E a COP 30, ela tem alguns detalhes de planos de ação que foram colocados pela presidência da COP. Então, tem esses seguintes eixos: transição nos setores de energia, indústria e transporte, ou seja, tudo isso tem que ser sustentável, né? Então, gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade, transformação da agricultura e sistemas alimentares, construção de resiliência em cidades, infraestrutura e água, promoção do desenvolvimento humano e social, que a gente nunca pode perder de vista também, e os catalisadores e aceleradores influindo financiamento, tecnologia e capacitação. Ou seja, são todos esses eixos que são importantes, mas a gente vê que assim no papel até é fácil, mas não é fácil de colocar na implementação. Então, esse é o grande desafio. E o desafio imposto? Cumprir o Acordo de Paris, que completou uma década, porque afinal de contas, se a gente faz acordos, pelo menos tem que cumprir, né? E aí o Acordo de Paris, que foi adotado em dezembro de 2015, né, durante a COP21, focou em três objetivos principais: manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 graus Celsius, com esforços para limitar a 1,5. Vou fazer um adendo. O ano passado a gente já bateu nesse 1,5. E agora, como é que faz? Né? Então, do jeito que o mundo está indo, a gente não está conseguindo reduzir. Então, esse é o alerta que os cientistas já nos dão. E se a gente continuar dessa forma, a gente pode ter cenários muito acima de 2 graus, né? Chegando até por volta de 4, até o final do século. Então, outra questão, incrementar capacidades de adaptação e resiliência. Aquilo que eu falei, as cidades, principalmente as cidades, quando a gente vê na estrutura governamental, precisam estar preparadas. Pensando no caso do Brasil, que são quase 6 mil municípios, vocês imaginem o quanto é necessário fazer. E você tem municípios, assim, com orçamentos totalmente diversos, com necessidades também diversas, né? Dependendo do bioma, né? Onde ele se encontra, se ele está na questão na costeira, ou se está na Mata Atlântica, né, no Cerrado, na Amazônia, na Caatinga, no Pampa, no Pantanal, que a gente está sofrendo muito problema no Pantanal. Então, esse acordo é para justamente nesses três principais itens. E quais são as bases científicas? Como eu falei, do IPCC, é todo aquele conglomerado de estudos que são, né, juntados e depois são feitas as análises. Então, a gente tem o grupo de trabalho 1, que é a base da ciência física, o 2, que é sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade, e o grupo de trabalho 3, de mitigação da mudança do clima. A gente já está no relatório AR6, partindo para o AR7. Então, você imagine, né? A gente tem todos esses subsídios, entretanto, não está sendo atendida, né? Então, tem alguma coisa errada aí na questão das políticas adotadas, né, para minimizar todos esses problemas. Os espaços de incidência, né, da COP30, lá em Belém, vão ter dois espaços principais. É interessante a gente entender também um pouco essa dinâmica, né, como é que acontece. Tem a Zona Azul, que é a área oficial da ONU, onde ocorrem as negociações oficiais, né, entre os países e reuniões de alto nível, que a gente chama, né, que é onde se decide.
é onde bate o martelo. Aí temos a Zona Verde, que é um espaço aberto ao público, com eventos, exposições, debates promovidos por organizações não governamentais, empresas, acadêmicos. É um espaço em que a sociedade civil pode se manifestar, né, de uma maneira mais ampla, mas não que tenha um poder efetivamente decisório. O decisório mesmo é na Zona Azul, que é onde, né, vai haver as negociações diplomáticas. E os eventos paralelos são fóruns, encontros técnicos, painéis promovidos por diversas instituições e grupos de interesse. Então, vocês imaginem como é que vai ficar Belém, né? Só pensando, né? E a gente tem que ter, assim, um senso crítico também, que, ao mesmo tempo, a gente tem os problemas de uma cidade grande, né? Belém tem seus problemas também. E vai ser uma vitrine nessas questões. Questão do saneamento, a questão do transporte, enfim, né? Isso também vai ser algo assim, pensando que expectativa de 50 mil pessoas circulando a mais, né? Naquele local, como é que isso vai? Vai ser uma prova de fogo, né? Ao mesmo tempo, né? Essa vivência da própria COP, né? Dentro desses padrões. E a sociedade civil, ao mesmo tempo, ela tem um espaço próprio, que é muito interessante, que vai ocorrer entre os dias 12 e 16 de novembro, que é a Cúpula dos Povos, rumo à COP30, né, que foi assim chamado, na qual colocarão as demandas e propostas aos governantes. Então, é um espaço de manifestação da sociedade, são movimentos, redes, organizações não governamentais, povos vulnerabilizados. Então, é um espaço de fala, que é muito importante também, e está previsto que no dia 16 de novembro, o presidente da COP, o André Corrêa do Lago, vai receber todas as demandas, né, que a cúpula também emitir. Como é um gesto simbólico, mas que tem um efeito, né, se possível, né, dentro das negociações. A gente sabe que, obviamente, quem decide são os governantes, mas vai ser importante também, é uma forma de pressão também da sociedade civil de colocar suas demandas. E como é que a gente, o estado da arte hoje, né? Vendo uma notícia, né, no Globo, né, poderia ser qualquer outro noticiário, né? A menos de um mês do início da COP30, a conferência, né, do clima, somente 31%, 31% dos países atualizaram as suas promessas de corte de emissão de CO2, um atraso que já começa a atrapalhar as negociações do encontro. Ou seja, temos que dar um puxão de orelha, né, gente? As partes que são os governos, que são, né, praticamente 200, só 31% apresentaram, né, suas propostas de redução. E isso é extremamente estratégico. Para que se tem as COPs? Para reduzir, né, a emissão de gases de efeito estufa e suas implicações também, né? Então, nessa segunda-feira, 13, apenas 62 dos 197 países signatários, né, do Acordo de Paris tinham submetido suas NDCs. Então, isso já é um alerta, né? Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem, né, até chegar a novembro. Mas, infelizmente, eu acho que dentro dos quadros que a gente vivencia no mundo, não deveria ser esses 35, 31%. Então, acho que a gente precisa também pensar um pouco, cobrar dos nossos governantes, né? Ações mais incisivas, né? Isso colocando, né, o planeta todo. E aí, uma novidade, né? O que a COP30 pode trazer de novidade, né? Muitos são céticos, falam, eu acho que não vai mudar muita coisa, né? Mas, enfim, vamos lá. Tem a proposta da criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que tem a sigla TFFF, que foi liderado pelo Brasil desde 2023, e tem a participação de mais 11 países, que deve beneficiar mais de 70 nações em desenvolvimento, com o objetivo de remunerar serviços ecossistêmicos, valorizando o papel de povos indígenas e tradicionais, entre outros tópicos, né? Então, é a questão das florestas. Como a gente é um hotspot, né? O Brasil e também é mega diverso. Então, as nossas florestas são super importantes como outras no mundo. E tendo esse fundo de florestas, né? Se acaso entrar os recursos, né? Porque também o fundo significa financiamento. Então, se tiver financiamento,
tem recursos e tem projetos. Então, essa é uma proposta que vai ser aventada dentro da COP30, tendo como, né, o propositor principal o Brasil. Vamos ver no que vai dar. A gente espera que dê certo, né? Que seria super importante. E também outra questão é acompanhar como é que esses recursos vão ser aplicados, que é outra questão. Que projetos, né, que vão ser aprovados e, enfim, vão ter esses recursos. Então, tem tudo isso, né, está sendo colocado. E outros 5 países que possuem florestas tropicais que integram essa iniciativa são Colômbia, Gana, República Democrática do Congo, Indonésia e Malásia. Países mega diversos também, né, que têm essa importância, né, um hotspot também, muito pressionados, né, na questão das florestas tropicais. E, além disso, 5 países potencialmente investidores também já participam do processo de fundação desse mecanismo. Pode ser um norte, né? Vamos ver como é que vai ser o decorrer das negociações, que são Alemanha, Emirados Árabes Unidos, França, Noruega e Reino Unido. Então, já temos alguma coisa sinalizada aí para a nossa conferência aqui no Brasil. E o que tem de diferente também na COP30? A presidência da COP30 fez a proposta de um mutirão global. O que é esse mutirão de uma forma geral, né? Que acolher os indivíduos e organizações para que apresentem contribuições autodeterminadas, usando sua experiência, tempo, recursos para enfrentar de forma sustentável os desafios climáticos, por meio de intervenções e impactos positivos em todos os níveis, do local ao global. O que quer dizer isso? Movimentos, redes, ONGs, enfim, prefeituras, junto com a sociedade civil, o empresariado, fazerem ações que contribuam desde educação socioambiental até efetivas transformações. Então, esses mutirões, né, como exemplos, podem ser mutirões de limpeza em praias, em parques, plantios, passeios ecológicos, ou seja, suscitar, né, um movimento pró-ambiental, né, de certa forma, vamos dizer assim, uma cultura, né, tentar ver se o mutirão global atrai mais pessoas, né, e de faixa etárias diferentes, que é importante também se trazer a infância, a juventude, né, além dos adultos para esses mutirões. Então, tanto que algumas ações estão sendo as mini COPs, né, com crianças em escolas, para já trazer, a gente fala assim, eles são o nosso futuro, né, essas crianças. Então, se eles começam no início, as transformações, segundo a educação socioambiental, são muito mais profundas. Então, vamos ver também como é que vai ser a repercussão, né, desse mutirão que está em andamento agora. E qual é o grande desafio, né? Entre os inúmeros desafios da conferência, a gente tem que reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Isso é um ponto pacífico, né? E a gente já viu que só 31%, né, das nações colocaram as suas NDCs. Então, opa, temos que ficar de olho aberto. E é conseguir 1,3 trilhão de dólares via países desenvolvidos para o financiamento climático anual de países em desenvolvimento. Essa cifra é extremamente ambiciosa, porque ao longo das conferências do clima, já se foi o Fundo Clima, então, cifras de bilhões que não se conseguiu também concluir, né, que fosse dadas esses valores. Vocês imaginem 1,3 trilhão. Então, da onde vai vir? Quais os países vão realmente reverter? Quantos por cento vai sair do orçamento do país? O quanto eles estão interessados? Vão financiar exatamente que tipo de projetos? Então, esse é um dos grandes desafios, né, da COP agora, COP 30. Outra questão, a COP 30, ela dialoga com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, que foram, né, aprovados, né, na época da Rio+20, que são ao todo 18 hoje no Brasil, né, que foi incluído igualdade étnico-racial, né, mas só para vocês entenderem, todo o mecanismo da questão climática, a gente fala que é uma questão transdisciplinar.
Então, a gente tem vários temas. A gente tem a erradicação da pobreza, vou citar só alguns, né, para não ficar muito cansativo. Igualdade de gênero, água potável, a gente tem que pensar no saneamento, o saneamento também tem que ver, a ver com mudanças climáticas. Energia acessível e limpa, né? A gente está falando tanto, né, da transição justa, energética. Que transição é essa que a gente está fazendo? Redução das desigualdades. Como é que a gente pode ter pessoas, né, sofrendo extremos e outras, né, não sofrendo? Então, assim, a gente tem que ter também essa questão da qualidade de vida, né? E vida na água, vida terrestre. Tudo isso, se tiver desestabilizado, a gente também acarreta para o número 13, que é a ação contra a mudança global do clima. Então, tudo isso ajuda a gente chegar na questão climática. É isso que tem se percebido ao longo dos anos. Não é uma coisa dissociada. Então, tudo isso, se tiver até 2030, o cumprimento, que está difícil, gente. A gente tem aqui o controle, né, um dos controles, que é o GT 2030, é um grupo de trabalho da sociedade civil que vem acompanhando o cumprimento, né, das nossas ODS, no caso do Brasil. Muita coisa está aquém ainda. Então, a gente precisa correr atrás do tempo. Então, esse é um dos propósitos também que vão estar nos bastidores, né, da Conferência do Clima. E agradeço, né, assim, a participação de vocês, né, e fico aberta aqui também a questões, né, se for necessário aqui fazer alguma alusão. Suzana, eu queria fazer uma pergunta. É, do que você tem conhecimento dos países hoje em dia, qual que está assim à frente nessa redução da emissão dos gases e quais são as práticas que eles estão adotando para isso? Bom, quando a gente fala assim de tecnologia, em termos, apesar de ser contraditório, mas pela a proporção continental e também demográfica, né? A China. Então, a China está bem acelerada com relação, por exemplo, à questão solar, né? Então, fotovoltaica, enfim. Então, a China é um expoente. Quando a gente vê assim, olhando o macro, a gente vê algumas ações pontuais na própria Alemanha, também de tecnologias limpas, né? Na Europa, né? De uma maneira geral. Então, assim, você tem uma ascendência de ações, né? Tanto políticas, governamentais, quanto tecnológicas nesses países. Ah, apesar de ainda usar carvão, em alguns países da Europa, até por uma questão territorial mesmo, né? Que eles têm que fazer uma transição e é mais difícil, mas estão fazendo. A gente vê, por exemplo, a França também, né? Reduzindo, né, a utilização de carvão, como a própria China. A China depende muito ainda de carvão, mas também tem um grande processo acelerado em renováveis. Então parece uma dicotomia, né? Porque a gente vê assim, né? Morde e assopra, né? Como é que fica? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem também algumas tecnologias sociais, né, que eu havia comentado, né, durante a exposição, que tem trazido algumas melhoras, né, com relação à mitigação, né, redução de danos também. Mas ainda é muito incipiente, porque a gente também tem o pré-sal, que é, né, a exploração, né, de petróleo e gás, né? Então a gente ainda tem essas questões conflitantes, né, dentro das nossas próprias políticas. Então é uma coisa assim que isso o mundo inteiro, não é só uma questão brasileira, né? Então, de uma forma geral, né, a gente vê isso na Ásia, enfim, na Europa, na Oceania. Então são várias. E a gente tem alguns países que se a gente pode falar assim, que apostam em fundos para mitigação, que até nos nossos fundos, como no fundo do BNDES, assim, a gente tem Noruega, mas assim, países como a Alemanha, né, o próprio Reino Unido.
Entretanto, eles ainda também dependem, né, em alguma escala da questão do carvão, né, em muitos países. Então, eles também têm que ultrapassar, né, essa limitação também nos seus próprios locais de origem, né, mas tem investido, né, em países em desenvolvimento como o Brasil, que é uma coisa importante também. Aí eu não sei, aqui eu tenho A, alguém que está aqui conosco, quer fazer alguma pergunta, fica à vontade também. a Margarete levantou a mão. Ah, então vamos aí, Margarete, pode falar. Pode falar ou escrever no chat, se você tiver sem. Oi, boa Boa. noite. Eu estava desativando aqui meu microfone. Uma coisa que eu queria entender é que esse 1,3 trilhão que está se esperando que venha para os países em desenvolvimento em sustentação, quem é que administraria esse fundo? Por exemplo, a parte do Brasil, quem é que vai administrar esse dinheiro e como que é a gestão desse dinheiro que vem através desse fundo dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento? Olha, é uma boa pergunta, né? Quando a gente fala assim desse valor, a gente pensa enquanto organismo, assim, é dentro da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. Não seria um país administrando, é dentro dessa esfera de todos os signatários da convenção, que são quase 200 países. Aí, provavelmente, eles vão ter que fazer uma eleição de gestores, né? E geralmente há um rodízio, né? Que é feita, vamos dizer assim, a escolha, né? De quem vai ser o seu, vamos dizer assim, o representante e tal, mas dentro do escopo da ONU. Não vai ser o Brasil, né? O Brasil é uma das nações, uma das partes que faz parte, né, dessa convenção. E no caso, assim, esse 1,3, eles vão ter que discutir também. Isso é uma pergunta muito boa, né? Como vai ser, né? Qual vai ser a forma de aprovar os projetos? Como é que os projetos vão chegar e vão ser divididos no valor que, obviamente, a gente vai ter muita dificuldade de chegar nessa cifra. Eu já vou dizendo isso pelo histórico precedente, né, dos outros anos. Então, isso tudo vai ser dentro da negociação dos diplomatas, né, da ONU. Ok, obrigada. De nada. Aí, outra questão também que é importante, que eu acho que é interessante, é vocês, assim, se tiverem tempo, pesquisarem o site da Cúpula dos Povos, o site da COP30, além dos noticiários que a gente ouve no dia a dia, para entender um pouquinho também como é que a gente pode fazer o agir local para o agir global. Então, a gente tem muita coisa também já nas nossas cidades, né? Muitas ações que são feitas ou em parceria com as prefeituras ou não, ou iniciativas somente da sociedade civil, que vai desde a agricultura familiar, hortas comunitárias, enfim, ações desse tipo, até ações de educação socioambiental nas escolas. Então, será que, por exemplo, quem tem filho, né, dentro, quem está acompanhando a gente, será que os seus filhos estão tendo, né, essas temáticas desenvolvendo, né, nas escolas e fora delas também, né, dentro do seio familiar, né? O que que a gente poderia, né, estar perguntando também, questionando, né, dentro da comunidade escolar? Aí tem uma pergunta aqui, né? Gostaria de tirar uma dúvida, deixa eu ver quem está aqui perguntando, só um momentinho aqui. A Juliana, né, Juliana? Gostaria de tirar uma dúvida quanto países que irão participar da COP30 e quais são. Olha, até o momento, o que foi colocado é que 180 dos 198, né, quase 200 países, já mencionaram que vão participar. Entretanto, a gente não sabe porque está tendo ainda muito problema quanto às delegações virem, né? Por essa questão, né, dos hotéis, né, que vocês têm ouvido, né, a questão de hospedagem. Então, não dá para ter uma precisão, mas, assim, pelo menos o que se foi aventado até pela própria, o governo do Pará, né, é que tem
uns 180 delegações, né, que pelo menos aventaram que vão ter representantes. Agora vamos ver, né, que seria quase a totalidade. A única que não vai participar, a gente sabe, aliás, não sabe se não vai participar, mas quem não vai participar é o presidente, né? Que é o Trump, né, dos Estados Unidos, que ele se retirou do Acordo de Paris, mas não que os Estados Unidos tenham se retirado da convenção. Ele é signatário da convenção, mas o atual presidente, né, dos Estados Unidos se retirou, como ele tinha feito na outra gestão dele também. Então, a gente tem quase a maioria. E é importante também dizer que, dentre esses países mais vulneráveis que vão estar participando, a gente tem sempre uma presença muito importante e marcante dos países insulares, que são esses países que estão sofrendo o aumento do nível do mar. E também, dentro dessa questão também dos extremos, a gente tem os países africanos, que tem também, que às vezes eles se unem para tentar ser mais ouvidos, né? E é o que se espera que a COP30 traga, né, com relação, quando a gente fala do Sul Global. O Sul Global envolve todas essas nações, né, que precisam ser ouvidas, né, com mais cuidado, né, porque elas que estão sofrendo mais a questão da vulnerabilidade. E haja resiliência também, né, para poder suportar todos esses eventos. Como aqui no Brasil a gente tem visto algumas situações mais assim extremas também. Te respondi, Juliana? Não sei se foi suficiente. Então tá bom. Aí tem mais alguém que queira fazer alguma questão, tem alguma dúvida, ou passou por algum evento extremo, né? Sentiu na pele também, né? Que acho que é importante também esses relatos. Eu queria saber, é, o Acordo de Paris, enfim, ou tudo isso que é discutido nessas conferências, todas essas metas, existe alguma multa, alguma coisa quando não é cumprida, ou é só um acordo da boca para fora, assim, né? Um consenso entre os países? Na verdade, assim, não existe multa, existe uma pressão política com Aham. relação. Agora, nesse ano, o Tribunal Internacional ele aprovou uma medida que a obrigatoriedade das nações de fazerem alguma ação efetiva contra as mudanças climáticas. Então, assim, dentro da esfera jurídica, isso é um peso, né? É algo que não existia antes, mas também ainda não tem aquela coisa assim, vamos penalizar, então, aquele que está emitindo mais, né? Então, as questões ainda são voluntárias, né? Então, eles não têm, assim, a obrigatoriedade. Mas, assim, politicamente falando, eles deveriam estar se portando, porque essas NDCs é um compromisso, na verdade, são compromissos firmados, né? Então, se uma nação não tiver uma palavra, né? Que esses compromissos, ao mesmo tempo, isso é outra coisa importante, eles têm que ser ratificados dentro do próprio país. Então, assim, todos os compromissos firmados internacionalmente depois são ratificados por meio né, dos nossos governantes no Congresso Nacional, no caso do Brasil, né, para justamente firmar isso como um compromisso interno também, que tem a ver com as nossas políticas, porque a nossa política nacional de mudanças climáticas também tem a ver com isso, que são os compromissos firmados, né, com a negociação exterior também, né, das conferências. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui da Silvia, né? Sucene, existe alguma ONG sustentabilidade no ABC? O que cada cidadão pode fazer para amenizar os efeitos do aquecimento global, além de reciclagem de lixo, utilizar carro elétrico? Bom, vamos lá.
Aqui na região do ABCD, MRR, né, que a gente fala de Santo André até Rio Grande da Serra, a gente tem alguns movimentos e algumas ONGs relacionadas à área de meio ambiente e sustentabilidade. Que eu me lembre, assim, de uma forma geral, tem o movimento Paranapiacaba, né, que é uma área de unidades de conservação, que também eles tratam desse aspecto. Tem na área de o movimento também de Rio Grande da Serra, em defesa, né, da Billings também, não só Rio Grande da Serra, de outros municípios, né, que é um movimento em defesa do reservatório Billings, principalmente. E tem várias ações assim também que, inclusive acadêmicas, né? A gente tem o IPH, que é do laboratório da Universidade de São Caetano do Sul, que trata do índice dos poluentes hídricos, que é um importante laboratório que não trata só das questões aqui da nossa região, mas também faz levantamentos em outros locais do Brasil. Então, eu diria que tem essas experiências. Como cada cidadão pode fazer para amenizar os efeitos do aquecimento? Olha, eu acho que é aquilo da transversalidade que a gente viu nos ODS. Tudo. É água, resíduo, é questão de transporte, e não somente a gente também saber usar o transporte público, né? Em vez de colocar os carros nas ruas, a gente ajuda bastante. Como eu citei até anteriormente, a questão de hortas coletivas, que a gente tem experiências muito interessantes, né? Outra experiência interessante também é o núcleo de estudos de agroecologia da UFABC, que tem um movimento, né, que eles promovem também, e de levantando, né, uma apuração de hortas coletivas na nossa região. Foram levantadas mais de 500 iniciativas, né? Então, muito interessante você ver também que sem agrotóxico, né? Lembrando sempre disso também. Então, a gente tem tudo isso. São várias coisas, a educação socioambiental também, dentro das escolas e também no âmbito das associações de amigos de bairro. Tudo isso a gente pode estar, enfim, trazendo, né, elementos para poder ajudar. E acho que a questão intergeracional, é importante a gente estar unindo jovens, adultos, idosos, todos também nesse mesmo princípio, porque eu acho que senão a gente acaba fazendo muitos quadradinhos separados e as coisas acabam ficando um pouco dispersas também, né? Deixa eu ver que tem, acho que mais questões aqui, né? Então, exatamente, da agroecologia, então a compostagem também. E outra coisa também que é importante, que na questão climática, é a justiça climática, que a gente não tocou muito assim, né, de uma forma mais incisiva, mas a gente tem que ter quem que mais sofre. Então, geralmente, tem um recorte, né, infelizmente, são os mais pobres, são questão de gênero também, principalmente mulheres, e aí que a gente entra a questão dos indígenas, quilombolas. Então, a gente tem, assim, não que eles sejam vulneráveis, eles estão sendo expostos à vulnerabilidade. Então, é importante a gente também ter essa consciência que há diferenças, né? Quando a gente vê a questão também, a gente chama do racismo ambiental. Então, tudo isso está permeado dentro das mudanças climáticas, né? E o que é justo? Justo todo mundo ter o mesmo direito de acesso, né? Então, isso é importante também quando a gente pensar, né, na questão da adaptação, porque não adianta nada, né, você falar que tem todas essas conferências e depois chegar amanhã a pessoa está sem casa, ou então até morre às vezes, né? Enfim, em decorrência de um evento extremo. Vamos lembrar então São Sebastião, o que aconteceu, quando também teve uma grande ocorrência no Rio de Janeiro, né? Na Serra Fluminense, que foi assim algo, acho que um dos piores no Brasil, nas cerca de 1.000 pessoas mortas. Então, assim, a gente precisa também ter esses cuidados, né, para pensar que
sistemas de alerta, cobrar, o que, que é importante também, né? Como sociedade civil, a gente cobrar também planos de contingência, que a gente chama, né? Das nossas cidades, como é que a defesa civil está atuante, se centros de emergência estarem atuantes de fato, sistemas de alerta. Então, isso tudo também é a cidadania, né, em prática, né? A gente cobrando também dos nossos governantes e fazendo o nosso papel ao mesmo tempo, né? Aquela mesma coisa, a mesma tônica, né? As responsabilidades, né, são comuns, porém diferenciadas, né? Mas é importante também a gente ter isso, né, do norte aí das nossas ações também. Vocês têm mais alguma questão? Obrigada, Silvia. E aqui a gente também, eu posso dar sugestão que vocês possam também estar acompanhando que tanto a área cultural, né, não a cultura não está dissociada da questão climática. Inclusive, a gente tem a educomunicação, né, que é uma área que eu também atuo. E a gente tem desde o teatro, a questão do cinema, do audiovisual, palestra, né, como está sendo feita agora. Eu diria que é mais um bate-papo, né? Nem é uma palestra, é um bate-papo. E a gente também tem outras formas de estar trazendo a questão da educação socioambiental, educomunicação, fazendo com que as próprias pessoas sejam protagonistas, né, nesse discurso. Então, isso pode ser feito nas suas comunidades. Então, como é que eu posso fazer? Vamos fazer uma radionovela? Não, vamos fazer um podcast, né, a respeito. Todo mundo tem essa capacidade, né? Levantar suas pautas, né? Qual é a pauta da minha região? O que está sendo mais prioritário? É a drenagem do rio, né? O que está pegando mais, assim, né? Qual é o nosso problema? Então, vamos falar com os nossos governantes, vamos chamar para uma conversa. Então, isso tudo também tem a ver, trafega também com a questão cultural, né? Que às vezes o pessoal acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, né? Então, é importante também ter isso, né, como um princípio, né? Para a gente não deixar as coisas separadas em caixinhas também. A Bernadette levantou a mão. Você quer falar, Bernadette? Oi, Oi, Bernadette. oi, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu te falar. Eu moro em Socorro, que é o interior de São Paulo, região do Circuito das Águas Paulistas, e eu sou paulistana, e eu comprei um sítio aqui com o objetivo de reflorestar, que era um sonho antigo e tal, né? E eu já faço reflorestamento aqui há 9 anos. O meu sítio tem 9 hectares. E eu reflorestei ele todinho, com 11 mil mudas, né, que foram fornecidas pela ONG Copaíba, que é dessa região aqui. E eu fiz com o intuito de aumentar a água, né, para trazer de volta a biodiversidade aqui, né, os animais e tal. E as árvores, agora tem árvores com 10 metros já de altura, e eu tenho muito orgulho de tudo aqui. Eu amo esse lugar, né? E aí, Nossa, sempre quando eu conto para as pessoas, né, o que eu faço e tal, né, porque é bem amor à arte mesmo, né? E as pessoas perguntam, quanto que você ganha, né? E eu falo, olha, nem um centavo. Eu só tenho gasto aqui, né? Porque eu preciso de gente para me ajudar e tudo mais, né? E aí as pessoas questionam, falam, mas se os créditos de carbono e tal? Eu falei, olha, eu não sei, porque eu nunca ninguém me falou assim, nem na ONG, né? Falou assim, você pode receber o crédito de carbono. Parece que tem projetos de lei com relação a isso, mas eu nunca recebi nada, eu nem sei se existe alguma forma de
eu fazer essa solicitação, né? Que ajudaria bastante, porque o gasto que eu tenho aqui é grande, né? Então, Olha, seria isso, com relação a isso. Se você sabe, né? Eu vou continuar fazendo, mesmo não ganhando nada. Mas se houvesse, né, algum retorno, que eu acho que seria bem justo, porque o trabalho é grande e os gastos são grandes também, né? Então, seria isso. então tá. É o seguinte, a questão dos créditos de carbono ainda é até uma questão polêmica, né? Tem muitas. Ainda ele está em tramitação, né? Não é em todo lugar que tem, e não é toda organização ou cidade que tenha também essa questão dos créditos, né? O que é mais assim, que tem sido mais recorrente é o pagamento por serviços ambientais. Então, às vezes, muitos projetos que envolvem ou não, né, a governança, no caso, a prefeitura ou o Estado, depende, ou então o terceiro setor, né, muitas vezes o terceiro setor também tem alguns projetos, né, para esses pagamentos de serviços ambientais. Então, você pode dar uma pesquisada, de repente sair em Socorro ou na região, enfim, né, tem alguma ONG que esteja trabalhando com isso ou não, ou a própria, não sei se o município tem uma Secretaria de Meio Ambiente, até para você se inteirar melhor, né, com essa questão. Alguns municípios também já estão fazendo com a questão do crédito de carbono, mas ainda é um fator um pouco polêmico, mas eu acredito que a melhor fonte, aquilo que eu falei, fonte primária, é você consultar a parte ambiental do município e também ver na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que também envolve logística aqui do Estado de São Paulo, porque aí eles podem te dar maior assim, informação. Outra coisa, eu não sei se essa tua área é uma RPPN, uma reserva particular, né? Que também Ainda, ainda. ainda não. Eu vou transformar, né? Eu pretendo entrar com todo esse processo, que me parece que é bastante burocrático. Eu pretendo começar a fazer isso o ano que vem. Ah, tá. É um outro caminho também, mas é para você se resguardar mais também, até para o futuro, né? De tornar esse local, e de certa forma você fez um santuário aí, né? Que você está fazendo um Sim, bem não só para você, mas para todos os munícipes, né? E muito mais além. Que aí você tem também os corpos d'água, enfim, tudo sim. que está sendo a fauna, a flora, a biodiversidade, tudo, né? Parabéns, Aham. Elas, pela atitude, né? E essas mudas que você falou, que são todas de Mata Atlântica? Sim, todas nativas da Mata Atlântica. Eu fiz questão de plantar 1.000 araucárias, porque é uma espécie ameaçada de extinção, né? E é também aqui da região, nativa da região. Então, eu faço questão, são numeradas e tal, se morre alguma, eu reponho, né? Justamente para ter essa reserva de 1.000 araucárias aqui em Socorro. Ah, sim. É porque a gente tem muita característica da araucária para o sul do Brasil, né, também. Então, É, assim, ela, que a gente ela tem uma chega, política ela diversa, chega né? até na Serra da Mantiqueira aqui, né? Ela Uhum, também, porque essa região aqui é fria também, né? uhum. Ah, sim, é pela topografia, né? Pela altura também, né? Altitude. Sim, Não, isso. mas assim, de uma forma geral, assim, que eu posso te falar, né? Que eu também não tenho uma profundidade, mas seria isso, você recorrer. A Secretaria de Meio Ambiente no seu município? Tem sim. Então, assim, é o primeiro caminho, né, tenta fazer um diálogo, enfim, de repente marcar um horário para você tirar todas essas suas dúvidas, que eu acho que vai ajudar bastante, porque daí se tiver alguma coisa também dentro do sistema, ou também o terceiro setor aí, né, da região, também pode estar tendo essa questão do PSA que eu comentei, né? Então, tem várias formas, assim, para você também tornar sustentável, de repente, você fazer um banco de mudas, quem sabe? Eu vi já ações desse tipo, que você também pode se tornar um fornecedor de mudas, né, com relação a essa questão, assim, das nativas de Mata Atlântica. E gerar renda, né, de alguma forma, né, mesmo que não seja esse o objetivo principal, mas para poder tornar sustentável também, para você não ter mais gastos, né, do que, enfim,
na sua conservação também, né? Tá certo, então. Agradeço sua sugestão. Obrigada. Não, imagina. Acho que é Bom, isso, então, né? pelo visto Pelo né? visto é. Mas na verdade, assim, é um assunto assim que a gente tem todo dia, aliás, é a vida da gente, Uhum, né? sim. Pensar, por isso que eu comentei assim, com certeza acredito que cada um que também depois vai ver passou por algum evento extremo, ou tenha o conhecimento de alguma pessoa, às vezes da família, ou amigo que passou. Então a gente começa a ter um olhar diferente também. Infelizmente não deveria ser assim, né? A gente pensar também, não precisar ter na pele, né, para poder ter reações. Uhum, Cobrar também, né? Eu acho que é importante a gente também saber o nosso direito de cidadão, né? Quanto deveres e cobranças também com relação ao poder público, enfim, e a própria governança, né? Os outros atores aí que a gente convive. E tornar também as nossas cidades mais habitáveis, né? Porque com ondas de calor que a gente tem, né? Em decorrência também, né? Do uso excessivo de transporte, né? Com gás, com CO2, enfim, né? uhum. E as doenças, né? Eu nem citei essa parte, que é mais né? A outra questão, né? As doenças em decorrência das mudanças climáticas, da poluição também que incorre, né? Com relação a todo esse problema. Total. É. Agradeço, né? A audiência e fico aberta também para depois, né? As outras pessoas quiserem conversar, a gente trocar ideias, enfim, né? Falar dessas experiências, como a gente ouviu agora, que é super bacana, né? Trouxe né, uma esperança, né? Pessoas que, né, fazem desprovidas de interesse, né, pessoal e vai para o interesse coletivo também. Uhum. Muito parabéns aí também. Obrigada a todo mundo, obrigada, Sucena, pelo seu trabalho, pela sua militância. E estamos aí, o SESC também como um dos braços para fomentar esses debates, né, sobre meio ambiente, sustentabilidade. Sempre que possível, também a gente tá fazendo ações nesse sentido por aqui. Então, também fica o convite para o pessoal acompanhar. E é isso, gente. Obrigada. Boa Obrigada, noite aí, boa todo mundo. noite.